Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, um espaço onde buscamos inspiração e força para os desafios da vida. Hoje vamos navegar por uma história poderosa, uma lição que ecoa através dos séculos. Jesus acalmando a tempestade. Imagine a cena. Os discípulos, homens experientes do mar, estão num pequeno barco no meio do mar da Galileia. A noite cai, e com ela uma tempestade violenta. Não é uma chuva qualquer. O texto bíblico fala de um grande vendaval. As ondas, furiosas, invadem o barco, ameaçando afundá-lo a qualquer momento. O pânico é total. O caos reina. Eles lutam com todas as suas forças, mas o vento é implacável e a água não para de subir. Eles estão perdidos, sozinhos no meio da fúria da natureza. E Jesus? Onde ele está em meio a tudo isso? Ele está ali no mesmo barco, dormindo tranquilamente na popa, sobre um travesseiro. Parece inacreditável, não é? Como alguém pode dormir num momento como esse? Os discípulos, desesperados, vão até ele. A pergunta deles é carregada de medo e até de uma certa acusação. Mestre, não te importas que pereçamos? Quantas vezes nós não nos sentimos exatamente como os discípulos? As tempestades da vida vêm sem aviso, uma crise financeira, um diagnóstico inesperado, um conflito familiar, a perda de um emprego, a ansiedade que aperta o peito. O nosso barco, que é a nossa vida, começa a balançar violentamente. As ondas dos problemas parecem que vão nos engolir e olhamos ao redor, sentindo um pânico profundo, um medo de que tudo vai afundar. E no meio do nosso desespero, olhamos para o céu e perguntamos: Deus, não te importas? Não vês o que estou passando? Essa pergunta é humana, é real. Mostra nossa vulnerabilidade e nossa necessidade de sentir a presença e o cuidado de Deus. Mas a resposta de Jesus, naquela noite, muda tudo. Ele se levanta. Ele não entra em pânico. Ele não começa a tirar água do barco. Com uma autoridade que transcende o natural, ele se vira para a causa do problema. Ele repreende o vento e diz ao mar: aquiete-se, acalme-se. E então, o milagre. Imediatamente o vento cessou e sobreveio uma grande bonança. O caos se transformou em calma absoluta. O barulho ensurdecedor da tempestade deu lugar a um silêncio profundo e pacífico. Pense no poder dessa cena. A mesma natureza que momentos antes estava fora de controle, agora obedece a uma simples ordem. O Criador falou e a criação obedeceu. Depois de acalmar o mar, Jesus se vira para seus discípulos e faz duas perguntas que são, na verdade, para cada um de nós hoje. Por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? Ele não os repreende pelo medo, mas pela falta de fé que causou aquele medo paralisante. Ele estava com eles no barco o tempo todo. A presença dele deveria ter sido a âncora, a certeza de que, não importava a força da tempestade, eles estavam seguros. Essa história nos ensina algo fundamental sobre a paz. A verdadeira paz não é a ausência de problemas. Não é viver uma vida onde nunca há tempestades. Isso é impossível. A verdadeira paz, a paz que Cristo oferece, é a capacidade de encontrar calma e segurança no meio da tempestade. É saber que, mesmo quando o barco balança, quando as ondas invadem e o medo grita, aquele que tem poder sobre todas as coisas está conosco. A presença de Jesus no barco não impediu a tempestade de chegar, mas garantiu que eles chegassem em segurança ao outro lado. Da mesma forma, em nossas vidas, a nossa fé em Cristo não é um escudo que nos livra de todas as dificuldades, mas é a nossa garantia de que não estamos sozinhos. É a certeza de que o nosso Mestre tem o poder de dizer à nossa ansiedade, ao nosso medo, ao nosso caos: aquiete-se, acalme-se. E quando ele fala, a paz se estabelece. Uma paz que o mundo não pode dar e nem tirar. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da confiança inabalável em quem Ele é. Talvez você esteja passando por uma tempestade agora. Talvez seu barco esteja balançando e você se sinta prestes a afundar. Lembre-se desta história. Clame pelo Mestre. Ele está no seu barco. Ele não está indiferente à sua luta. Confie que a mesma voz que acalmou o mar da Galileia pode acalmar o seu coração. Entregue o seu medo a Ele e peça por fé. A fé para descansar, mesmo no meio do caos, sabendo que Ele está no controle. A fé para acreditar que, no tempo certo, Ele se levantará e trará a bonança para a sua vida. A paz não é a ausência da tempestade, mas a presença de Deus nela. Obrigado por ter assistido e refletido conosco hoje.
Se esta mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir sobre essa paz e, claro, se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários como essa história fala com você. Fiquem na paz e até a próxima. Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, um espaço de fé, esperança e reflexão. Hoje vamos mergulhar numa das passagens mais poderosas e reconfortantes da Bíblia, o momento em que Jesus acalma a tempestade. Tenho certeza de que esta mensagem vai tocar profundamente o seu coração, assim como tocou o meu. Você já se sentiu como se estivesse num barquinho, no meio de um oceano furioso? O vento uivando, as ondas gigantes ameaçando afundar tudo? Talvez essa tempestade não seja de água e vento, mas de problemas financeiros, de desafios na família, de ansiedade ou de incerteza sobre o futuro. A vida, muitas vezes, nos coloca exatamente nessa situação, sentindo-nos pequenos, assustados e sem controle. É exatamente assim que os discípulos de Jesus se sentiam. Imagine a cena. Eles, pescadores experientes, acostumados com o mar da Galileia, estavam apavorados. O barco era jogado de um lado para o outro com violência. A água gelada invadia tudo, e o medo tomava conta dos seus corações. Eles pensavam: é o fim, vamos morrer. E no meio de todo esse caos, de todo esse desespero, onde estava Jesus? Ele dormia. Dormia tranquilamente na popa do barco. Isso não parece familiar? Quantas vezes, no auge das nossas tempestades pessoais, olhamos para o céu e perguntamos: Senhor, não te importas que eu esteja perecendo? Não vês a minha luta, o meu sofrimento? Esse grito dos discípulos é o nosso grito. É um grito de angústia de quem se sente desamparado. Eles acordaram Jesus cheios de pânico. Mestre, não te importas que pereçamos? A resposta de Jesus não foi uma longa explicação teológica. Foi uma demonstração de poder e autoridade absolutos. Ele se levantou. Apenas o fato de ele se colocar de pé já muda toda a atmosfera. Em meio ao caos, a presença dele traz uma nova perspectiva. Então, ele olhou para a fúria da natureza e, com uma autoridade que só o Filho de Deus possui, ordenou: cala-te, aquieta-te. A palavra que ele usa é forte, é como dar uma ordem a um inimigo. E o que aconteceu? Instantaneamente, o vento cessou e sobreveio uma grande bonança. O mar, que antes rugia, agora estava como um espelho. O silêncio da paz substituiu o barulho do caos. Pense nisso por um momento. O mesmo poder que silenciou uma tempestade literal há mais de 2000 anos é o poder que está disponível para nós hoje, para acalmar as tempestades dentro de nós. Os ventos da ansiedade, as ondas da depressão, a tempestade da dívida, o furacão dos conflitos familiares, tudo isso precisa se sujeitar à voz de Jesus. Depois de acalmar o mar, Jesus se vira para os discípulos e faz uma pergunta que ecoa até hoje em nossos corações. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ele não os repreendeu por terem medo, mas por terem esquecido quem estava com eles no barco. A presença de Jesus no barco não garantia a ausência de tempestades, mas garantia que eles chegariam em segurança ao outro lado. E aqui está a chave para nós. Ter Jesus no barco da nossa vida não significa que não enfrentaremos problemas. A Bíblia nunca prometeu uma vida sem lutas. Pelo contrário, as tempestades virão. A diferença fundamental, a virada de chave, é quem está conosco durante a tormenta. Com Jesus, temos a certeza da vitória. Sem Ele, estamos à deriva, fadados ao naufrágio. Talvez você esteja no meio da sua pior tempestade agora mesmo. Você se sente sozinho, com medo, e a esperança parece estar se afogando. Eu quero te dizer uma coisa: você não está só. Jesus está no seu barco. Talvez você sinta que ele está dormindo, que ele não está te ouvindo, mas a verdade é que ele está presente, e no momento certo, ele se levantará e dirá à sua tempestade: cala-te, aquieta-te. A paz que Jesus oferece não é a ausência de problemas, é a paz que transcende os problemas. É uma tranquilidade no coração, uma confiança inabalável de que, não importa o tamanho das ondas, o nosso Deus é maior. É a paz de saber que o Criador do universo está no controle de cada detalhe da nossa vida. Então, como podemos aplicar isso na prática? Primeiro, convide Jesus para o barco da sua vida. Não apenas como um passageiro, mas como o capitão. Entregue a ele o leme, a direção dos seus caminhos. Segundo, quando a tempestade vier, em vez de focar no tamanho das ondas, foque no tamanho do seu Deus. Lembre-se do que ele já fez. Lembre-se do seu poder e do seu amor por você. E terceiro, clame por ele. Assim como os discípulos fizeram.
Não tenha medo de expressar seu medo, sua angústia. Diga: Senhor, socorre-me. Eu confio em Ti. Essa história nos ensina que o caos ao nosso redor não pode abalar a paz que vem de dentro, uma paz que tem nome: Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio seguro, a nossa âncora firme no meio de qualquer tempestade. Ele é a paz no meio do caos. Eu te convido agora a fechar os seus olhos por um instante. Pense na tempestade que você está enfrentando. Agora visualize Jesus se levantando no seu barco. Ouça a sua voz poderosa ordenando que toda a ansiedade, todo medo, toda a angústia se aquiete. Receba essa paz que excede todo o entendimento. Creia que Ele está no controle e que Ele te levará em segurança para a outra margem. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Queremos saber como Deus está agindo na sua vida. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas reflexões. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por uma tempestade. Você pode ser o instrumento de Deus para levar paz ao coração dessa pessoa. Fiquem com Deus e lembrem-se sempre: não importa a força da tempestade, maior é aquele que está em nós. Até a próxima.